segundos aí. Pronto. Então, a aula de hoje a gente começa com ações de controle integral, né? Vamos lembrar um pouco da última aula de quarta-feira da semana passada. Isso é, o que nós tivemos? O que nós tivemos? É o seguinte, nós vimos o controle proporcional. Então, só para a gente rever isso daí, porque é interessante, porque a gente continua a trabalhar com ele hoje, né? Então, a gente tinha uma ação proporcional que simplesmente o erro, a saída do meu sistema de controle era simplesmente uma constante vezes o erro, que seria a diferença entre para onde eu gostaria que ele fosse e para onde ele foi, né? E aí nós mostramos, comparado com o sistema de segunda ordem padrão, que o que acontece com o meu sistema de controle em malha fechada, ele, por exemplo, ele atua nesse termo aqui, então ele tem como consequência aumento da frequência natural do meu polo em malha fechada. Então, isso é bom porque dá velocidade de resposta. Só que isso é ruim porque ele introduz falta de amortecimento, né? Ele diminui o fator de amortecimento, já que esse termo aqui, ó, que tem a ver com o fator de amortecimento, não é alterado. Então, como o produto dele é 2 vezes fator de amortecimento e frequência natural, se a frequência natural cresce, para a multiplicação continuar a mesma, consequentemente, fator de amortecimento cai. Além disso, né, nós também falamos que se não houvesse, mesmo que não houvesse erro de regime estacionário, que é simplesmente essa relação sobre essa para esse caso aqui, ele apareceria com ganho proporcional. Então, resumindo, eu tenho uma vantagem, que é o aumento da frequência natural, que faz com que ele fique mais rápido. Porém, eu tenho 2 desvantagens, que é a diminuição do fator de amortecimento, fazendo com que meu sistema oscile mais, e o aparecimento do erro de regime permanente. Então, eu mando ele para 1, ele não vai para 1. Traduzindo, eu tenho um sistema de controle de velocidade do meu veículo, eu mando ele para 110 km por hora e ele não vai para 110 km por hora. Bom, a primeira melhora no nosso controlador, né, nós adicionamos o nosso derivativo, então o D, formando o PD. E aí o PD ele é formado por uma constante vezes o erro mais outra constante vezes a derivada do erro. E o interessante é que essa outra constante que foi adicionada com relação a apenas o ganho proporcional, no final das contas, fazendo o nosso fechamento da malha, olha só aqui o meu TD. Então, o TD ele age nesse ponto aqui, fazendo com que o meu sistema aumente o seu fator de amortecimento. Então, isso ajuda em um dos problemas que eu tinha no meu controle proporcional. Agora também eu consigo mexer no fator de amortecimento. Uma outra coisa que nós não havíamos pensado, mas que ele teve uma diferença, foi a adição de um zero no meu sistema em malha fechada. E eu comentei que a adição do zero, ele também faz com que o meu sistema responda mais rápido. Então, o derivativo, ele dá um pouco mais de velocidade de resposta e também aumenta um pouco o nosso fator de amortecimento, fazendo com que, então, eu tenha 2 problemas solucionados, que é velocidade e questões de oscilação. Velocidade é o ganho proporcional. Questões de oscilação é o nosso fator de amortecimento. Ainda está faltando a questão de erro de regime permanente ou erro de regime estacionário. Então, aí é que entra o nosso problema de hoje.
ação de controle integral. Como que ela é formada? Essa ação do controle integral, ela é simplesmente aqui, ó, KI vezes a integral do meu erro. Vamos só relembrar o que é que cada uma dessas constantes, ou melhor, essas respostas, né? O principal para nós é entendermos o que é esse U e o que é esse E no meu sistema de controle. Então, a gente tem aqui, ó, esse nosso desenhinho, né? Isso daqui é a referência a ser seguida, essa daqui é a resposta controlada do meu sistema, o E é a entrada do meu controlador, e aonde está o? Está aqui, ó. O de S é a saída do meu sistema de controle. Então, o que dá essa relação, essa equação matemática aqui, é simplesmente eu pego o erro e integro ele, e multiplico por uma constante. Bom, aplicando transformada de Laplace disso, o de S sobre E de S é o KI sobre S. Então, KI sobre S. Vamos dar uma olhada, então, na influência do controle integral na resposta do meu sistema para a gente ver o que acontece. Então, olha só. A gente vai pegar um sistema de segunda ordem padrão que possui erro de regime permanente. Isso é, eu mando ele para 1 e ele vai para 9,5 sobre 9, isso é, ele vai para meio. Então, ele tem um erro de regime estacionário. Só para lembrar, né? Só fazer aqui, a regra prática é pegar a nossa função de transferência e fazer o S igual a zero. Então, 0, 0, sobra 9,5 sobre 9, um dividido pelo outro, fica meio. Tá? Fica meio. Bom, a nossa malha fechada. Isso daqui é um sisteminha simples de controle. Então, a malha fechada fica MG1, aí eu olho para cá, mais MGH. Então, está aqui embaixo. Aqui está o nosso controle integral. Está aqui a minha função G, que vai ser controlada. Está aqui a minha função G, que vai ser controlada. E aí, esse daqui é o meu resultado. Né? A dica sempre, quando eu for resolver isso daqui, tomem cuidado com essas multiplicações. Ainda aqui está bastante simples. Né? Aqui está bastante simples. Bom, vamos lá. O que eu percebo olhando para essa nossa função de transferência agora de malha fechada? Eu percebo o seguinte, que o termo sem S do meu denominador é exatamente igual ao termo sem S do meu numerador. O que significa que o meu erro de regime estacionário foi eliminado. Então, eu mando ele para 1, e ele vai para 1. Só que eu tenho um outro pequeno detalhe aí. Né? Esse caso, ele aumentou uma ordem do meu denominador. Então, antes eu tinha uma função de transferência de segunda ordem, e agora eu tenho uma função de transferência de terceira ordem. E terceira ordem são 3 polos. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos para alguns valores de KI, para nós calcularmos quanto vale os polos do nosso sistema de malha fechada. Então, eu vou dar 3 valores de KI e calcular os polos com a ajuda do MATLAB. Então, está aqui, ó. KI igual a 0,5. Eu não vou mostrar a simulação por enquanto, eu quero trabalhar simplesmente com os polos. Então, eu tenho aqui os nossos polos. Olha só a dica aqui também, né? Lá para frente. Vocês vão esquecer, mas fica registrado aqui, ó. Eigenvalue. A tradução disso seria alto valor. Lá em vibrações mecânicas, quando eles falarem em alto valor, eles estão falando em polos. Né? Aqui a gente não chama de alto valores, a gente chama de polos. Lá em vibrações, eles gostam de chamar de alto valores e não de polos. E aí nós temos fator de amortecimento e frequência natural. Eu tinha falado uma coisa também sobre dominância de polos. Dominância de polos. Então, olha só, esse daqui, menos 0,27, esse daqui,
1,13 mais ou menos 2,53. Então, o menor deles é esse daqui. E está me parecendo que ele está relativamente distante do polo complexo conjugado. Então, provavelmente, a minha resposta vai tender muito como um sistema de primeira ordem. Quando eu coloco KI igual a 2,5, KI igual a 2,5, olha só, o que aconteceu? Menos 1,6 e esse daqui menos 0,6. Então, isso daqui ficou menor do que o polo puramente real. O que quer dizer que, provavelmente, esses dois aqui, apesar de não estarem muito distantes entre si, né, me parece que tem uma possibilidade, olha só, né, me parece que tem uma possibilidade, só olhando pelos polos, que o meu sistema vai oscilar. Né? Então, ele vai parecer mais com um sistema de segunda ordem. E o que é o interessante também? Frequência natural. Ó. Variou? Não. Praticamente, eu posso dizer que ela não variou, passando o KI de 0,5 para 2,5. Eu aumentei isso 5 vezes. Talvez o meu KI, que eu escolhi inicialmente, tenha sido um valor muito pequeno. Eu não sei. Né? Mas vamos dar uma olhada no meu fator de amortecimento. 0,47 0,25. Opa, o fator de amortecimento quase que foi dividido por 2. Quer dizer, agora eu tenho um sistema menos amortecido. Então, olha só, à medida que eu aumento o valor de KI, eu reparo que o meu sistema tende a ficar mais oscilante pela diminuição do meu fator de amortecimento. Vamos pegar um KI igual a 5 agora. Então, 2 vezes, então esse daqui aumentou 5 vezes, aqui aumentou 2 vezes desse. Então, desse para esse, 10 vezes, né? Vamos ver como é que ficou. Olha só, o polo puramente, ou melhor, o polo complexo conjugado, ele diminuiu mais ainda, então, com certeza, é ele que vai dominar agora a resposta. E olha o meu fator de amortecimento, cuidado, exponencial a menos 2. Então, isso daqui é 0,047. Esse daqui era 0,2. Quer dizer, ele ficou extremamente oscilante. O seu fator de amortecimento diminuiu bastante. Né? Olhando para isso, eu percebo que, à medida que eu aumento o KI, o meu sistema fica mais oscilante. Então, vamos dar uma olhada nessa resposta aqui. Ó. KI 0,5, KI 0,5, essa azul aqui, ó. KI 2,5 é essa daqui. KI 5 já é essa vermelha aqui. Então, olha só como é que ele oscilou muito mais. Ele oscilou muito mais. Né? Se eu fosse escolher um sistema de controle, iria depender muito daquilo que eu quero controlar. Por exemplo, com certeza eu descartaria essa. Essa daqui está muito ruim. Né? Essa daqui está muito ruim. Então, ela simplesmente já é colocada de fora. Eu ficaria, por exemplo, entre essa e essa, se fossem só esses valores. Eu não sei qual que é a vantagem de uma e qual que é a vantagem de outra. Essa daqui ela responde relativamente rápido, só que ela oscila um pouco aqui. Enquanto essa daqui ela responde sem oscilar, mas ela demora muito tempo para entrar no regime permanente. Agora, o que faz o meu cair, então? Quer dizer, à medida que eu aumento o valor de cair, o que ele faz? Então, aí é essa simulação que eu passei para vocês. Tá? Esse programinha aqui, ó, eu pego vários valores, 0,5, 0,75, 1, 2, 2,5, 4 e 5.
Então, eu vou, primeiro, para simplificar um pouco a nossa coisa, eu vou tirar esses valores aqui, ó, o 4 e o 5. Eu vou simular só com esses daqui. Para que isso daí? Né? Eu vou ficar entre esse azul e esse verde aqui. Essa é a minha intenção. Ficar entre o azul e entre o verde. Eu não fiz esses testes, eu espero que ele rode. Está rodando. Rodou. Tá? Rodou. Então, vamos dar uma olhada no nosso resultado para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo. Então, olha só. Eu tenho aqui a nossa legenda. É um pouco difícil realmente de ver. Olha, eu caí. 0,5 é esse. 0,75, esse. 1, esse. Então, uma coisa que acontece para mim é, à medida que eu aumento o valor de cair, o meu erro de regime permanente ou erro de regime estacionário, ele vai diminuindo cada vez mais rápido. Porque, olha só, aquele demorou bastante para estabilizar, aquele demorou um pouco menos, ele demorou menos ainda, e aí, então, ele começa a entrar numa região em que ocorrem as oscilações. E olha que interessante, o 2 e o 2,5. O 2 é esse roxo aqui, o 2,5 é esse maior. Então, de 2 para cima, o meu sistema começa a ficar mais oscilante. Então, eu vou vir aqui, ó. Voltei o 4 e o 5. Eu só vou pegar 1, 2 ali para cima para evitar que o meu sistema fique muito cheio a nossa figura e fica um pouco difícil da gente compreender o nosso resultado. Então, está rodando aqui. Pronto, rodou. Cadê a nossa resposta? Aumentando o gráfico. Então, está aqui. Olha só. 1, 2, é esse daqui. 2,5, 4 e 5. Olha que interessante, né? À medida que eu vou aumentando o valor de cair, ele vai fazendo isso. Curiosidade, e se eu aumentasse mais o valor de cair? Opa, agora eu estou gostando. Vou aumentar um pouquinho mais esse valor de cair. Fazer também até 100 segundos, aumentar um pouco mais a nossa simulação, porque aí talvez ele aconteça algum fenômeno interessante aí com esses valores. Eu também não sei quais são esses valores mas aconteceu. Mas aconteceu. Né? Eu vou diminuir um pouco a simulação até 50 e vou dar uma diminuída. Qual deles será que foi? Eu estou achando que foi o de 20 que fez isso. Então, eu vou deixar ele aí. Vamos simular só até 50 segundos, então. Talvez ainda seja muito. Ainda assim é muito. Eu vou tirar esse de 20 aqui, ó. Vou fazer isso. 5, 10 e 15. Vamos ver o que acontece. Eu espero. Olha só o de 15. Também está indo para o infinito. É isso que ele está querendo dizer. Vamos deixar só o de 10, então. 5 e 10. Então, o 5 eu sei que oscila bastante. E o 10? O 10 será que é muito? Também é bastante para ele. Eu vou voltar aqui, sei lá, 10 segundos. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria que ficasse um pouquinho mais. Talvez eu tenha que diminuir o 10, colocar em torno de 8. Se não der certo agora, lá. Então, o que eu vejo? Olha só, com KI igual a 10, ele vai oscilando e essa oscilação vai aumentando com o tempo. Isso a gente chama de instabilidade. Ele instabilizou, né? O sistema ficou instável. Esse é um dos problemas que o KI tem na prática.
Ah, professor, matematicamente, o que está acontecendo? Bom, quando eu calculo, como são só dois, dá para fazer isso daqui, ó. Dá uma olhada nos dois conjuntos de polos. Quer dizer, com KI igual a 5 e com KI igual a 10. Olha só, o KI igual a 5, nós temos esse primeiro conjunto de polos aqui, esse primeiro conjunto de polos. E aí, se eu reparar, olha só o seu fator de amortecimento, né? É um fator de amortecimento bastante baixo, mas ainda é positivo. Aqui, ó, o meu fator de amortecimento, o sistema entendeu como é um fator de amortecimento negativo. Mas isso é uma história lá para o nosso capítulo 8. O que é interessante notar é essa parte aqui, ó, parte real positiva. Vocês lembram da exponencial que multiplicam os termos que oscilam, senos e cossenos? Então, essa exponencial, se ela ficar positiva, as oscilações não desaparecerão com o tempo, e sim elas aumentarão com o tempo. Então, esse é um dos problemas do meu KI. Quer dizer, quanto mais eu aumento o seu valor, mais rápido o erro de regime permanente é eliminado, porém, eu tenho um pequeno problema, que é o meu sistema tendendo a oscilar demais. Opa, aí volta a questão do nosso derivativo. Então, o derivativo vai entrar na história de novo? Claro que vai entrar na história de novo. Né? Bom, qual outra ação de controle que a gente tem? Proporcional integral. Olha que interessante. Eu falei das seguintes ações de controle. Nós temos o P, que era o proporcional, aí teve o PD, que é o proporcional derivativo, nós vimos a ação de controle integral, e aí nós vemos a nossa ação proporcional integral, e só está faltando uma única ação, que é o P e D. São as três ações ao mesmo tempo. E o interessante, né? O I, ele pode ficar sozinho. O I, ele pode ficar sozinho. Ou então um PI. Um ID é melhor implementar um PID. Né? É melhor você implementar um PID do que você implementar um ID. Por quê? Porque não faz sentido matematicamente você fazer isso. Quer dizer, você já pode colocar o PID. E uma ação que nunca a gente vê sozinha, que isso é um interessante, é a ação derivativa sozinha. O derivativo a gente nunca vê sozinho. Então, ou eu coloco um PD ou um PID, se eu quiser colocar o derivativo. Né? O integral, às vezes, a ação integral sozinha já é suficiente para eu resolver o meu problema. E o interessante, né? O I, a sua constante era um KI, que é o ganho do controle integral. E se eu tenho um PI? Se eu tenho um PI, olha só, a saída do controlador, então, ela é formado Kp vezes o E, o meu ganho proporcional, Ki vezes a integral do erro, que é o meu ganho integral. Mas, como eu tenho um ganho aqui e um ganho aqui, então o costume é pegar isso daí e colocar em evidência esse ganho. Então, Kp 1 sobre Ti. Bom, a primeira questão é, por que 1 sobre Ti? Porque o TI colocado nessa forma, 1 sobre TI, ele tem um significado claro para os sistemas de controle. E a sua interpretação é muito boa para a gente observar. Vamos lá ver essa interpretação aí. Então, o TI a gente chama de tempo integrativo, pode ser tempo do integrador, tempo do controle proporcional integral, são todos esses nomes que podem receber esse termo TI aí. Mas, vamos lá, passando para a função de transferência, 1 sobre E, Kp, 1 mais 1 sobre TIS,
Cuidado com esse T e S, ele pega muita gente na prova. Tem gente que se esquece disso daqui e vira a maior bagunça. Que também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tá? Então, ambas as formas são muito utilizadas. Porém, para projeto do controlador, que vocês vão ver lá para frente, a gente usa muito mais essa forma aqui, ó. Ele nessa forma aqui, com o TI. Na verdade, a gente pode dizer com os tempos, o tempo derivativo e o tempo integral, e não com os ganhos proporcional, ou melhor, o ganho integral ou o ganho derivativo. Vamos lá, então. Para a gente entender o significado desse TI, vamos imaginar o seguinte. Essa função de transferência aqui. Eu vou aplicar nessa minha função de transferência uma entrada de grau unitário. Tá? Vamos lá. Então, olha só. O ODS, que é a saída do meu controlador, então ela vai ficar simplesmente no E de S, passo ele para cá, 1 sobre S, vou somar todo mundo. Então, eu tenho aqui 1 sobre S, aqui eu já somei o meu controlador PI, tá? Expandindo para calcular a nossa transformada inversa, a gente tem isso daqui, e esse é o seu resultado. E aí, vamos lá. Qual que é a interpretação disso? A gente pode interpretar isso daí com um pequeno gráfico. Aqui eu tenho T, e aqui eu seria meu U. Então, olha só. Quando T igual a zero? Então, vamos fazer de verde aqui. Quando o nosso T igual a zero. Se o nosso T igual a zero, U é igual a KP. Então, nós estamos aqui em KP. Quando T igual a TI, então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o meu TI. Quando T igual a TI, então esse TI cancela com esse TI, isso daqui, KP mais KP, 2KP. Então, fazendo aqui a nossa... Olha só. Então, o que é o TI? Posso entender da seguinte forma. TI é o tempo requerido para o meu sistema. Alguns falam em dobrar a sua ação, porque ele passou de 0 para TI, então aqui era KP, foi para 2KP. Né? Então, eu posso definir que esse TI ele é correlacionado com essa condição, quer dizer, de passar de KP para 2KP, quer dizer, dobrar a sua ação. Então, por isso que o TI ele tem um significado físico, físico para isso. Então, ele saiu de 0 até TI e ele dobrou a sua ação. Vale a pena ressaltar também que essa ação vai continuar até o infinito, quer dizer, ela vai aumentar a saída enquanto a sua entrada permanecer constante. Né? Permanecer constante. Se a sua entrada for para 0, isso daqui ele vai tender a estabilizar num determinado ponto. Isso daqui vai estabilizar num determinado ponto. Nós vamos fazer depois algumas simulações sobre isso. Bom, vamos ver, então, qual que é a ação do nosso proporcional e integral. Eu posso dizer o seguinte, resumidamente, que é a soma das duas ações. Então, eu tenho a ação proporcional, que dá maior velocidade, e eu tenho a ação integral. Então, a ação integral, ela eliminava os nossos erros de regime permanente, só que tem uma pequena diferença da ação integral, da ação proporcional integral, quando eu uso o TI, porque o TI é
inversamente proporcional. Então tem uma pequena diferença aí. Tá? Vamos ver qual é essa diferença. Então, eu estou pegando aqui o M de S, o nosso ganho proporcional integral, o nosso G de S está aqui, fazendo a nossa malha fechada, nós temos esse sistema aqui em malha fechada. Então, o que a gente tem? O nosso proporcional integral comparado com a nossa função de transferência sem controle, isso é o nosso G de S, ele faz o seguinte, ele adiciona um polo, porque foi para a terceira ordem, ele adiciona um zero, porque olha só, coloquei mais um zero, e além disso, ele adiciona também um ganho, de tal forma que o meu sistema não tenha erros estacionários. Né? Então, a ação integral elimina erros estacionários. Só para a gente fazer uma simulação aqui interessante, olha só, eu vou dar uma olhada na resposta C de T, na resposta E de T e na resposta U de T, fazendo KP igual a 20, TI 0,01. Os nossos resultados estão aqui, ó. Então, olha só. Primeiro, o que é o C de T? C de T é a resposta controlada do meu sistema de controle. Então, eu estou olhando aqui. O que aconteceu? Aqui eu aplico uma entrada de grau unitário. Olha só a nossa resposta aqui, ó. Oscilou e parou de oscilar e foi para 1. O nosso erro é a entrada do nosso sistema de controle, está aqui. Então, o que eu vejo? Ó, ele começa em 1, cai e vai para 0. E aí nós temos a saída do nosso controlador. Olha só, ele começa em 20, vai oscilando e depois ele para exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Justamente quando a entrada do meu controlador foi para 0, esse daqui ele para de se mexer e esse daqui foi para 1. Uma coisa que eu vou deixar no ar por enquanto para respondermos à próxima aula é o seguinte. O que o nosso controle integral faz? Isso é, até quando ele age? Ele age até a resposta controlada ir para a referência, então eu mandei ela para 1 e ela foi para 1, como está aqui, ou ele atua até que a entrada do sistema de controle vá para 0, que é o que foi demonstrado aqui. Baseado nesse fato aqui, eu não sei dizer como que ele funciona, né? Mas eu vou responder isso para vocês. Lá para frente. Olha só, quando ele veio para 0, isso daqui ele ficou num determinado patamar. Tá? Bom, agora a gente tem, é claro, as 3 ações. Então, as 3 ações ficam da seguinte forma. Tenho ação proporcional, que faz com que meu sistema responda mais rápido. Tenho a minha ação integral, que elimina erros estacionários. E tenho a minha ação derivativa, que agora adiciona amortecimento ao meu sistema. Então, nós temos o nosso KP, temos o TD e temos o TI. Só que cuidado, né? O TI é inversamente proporcional. Então, quer dizer que quanto menor o TI, mais rápida é a minha ação de controle. Quanto maior o meu TI, mais tempo ele leva para eliminar erros estacionários. Isso é importante. Então, aqui é só o exemplinho com ele direto. E aí nós temos o U sobre E. Essa daqui é a equação
mais encontrada nos livros, e também é igual a essa equação aqui. Essa daqui já não é tão assim encontrada nos livros, não, né? O pessoal prefere essa daqui, porque aí eu tenho, né, o KP multiplicando todas as ações, e essa daqui é a soma de todo mundo, ou então, né, essa daqui também é relativamente encontrada também nos livros. Então, esta forma e esta forma são as mais encontradas. Eu poderia ainda somar tudo isso daqui, né? Não teria problema se eu quisesse somar isso daí. Mas vamos ver a ação de um proporcional integral derivativo. Então, pegando um sistema de segunda ordem, então a gente tem o G de S que não tinha erro estacionário. Opa, não tinha erro estacionário, eu vou colocar um integral? Vou, porque quando eu fechar a minha malha em um sistema em que o meu S0 é diferente de zero, eu introduzo erro estacionário. Então, por isso que eu preciso do integral para eliminar isso daí. Tá? Bom, colocando então todo mundo na nossa malha fechada, mg, 1 mais mg, expandindo todo mundo. Então, cuidado com essas expansões aí. Expandindo todo mundo, eliminando os denominadores do denominador e do numerador, fazendo as nossas contas, agora a gente tem isso daqui. Tá? Interessante. Como que o PID age? Ele adiciona um polo que veio do integral, ele adiciona dois zeros, um que veio da formação do PI e do derivativo, que é o derivativo adiciona uma ordem e o PI também adiciona uma ordem. Então, por isso, adiciona duas ordens no nosso numerador. Então, agora eu tenho um sistema de segunda ordem no numerador e um sistema de terceira ordem no meu denominador. Mas olha só as diferenças das nossas respostas aqui. Então, meu sistema em malha aberta, quando eu aplico uma entrada de grau unitário, e o meu sistema em malha fechada. Tá aqui. Então, eu consegui melhorar bastante a minha resposta. Dei velocidade, ele respondeu mais para cá. Eu dei também, fiz com que ele oscilasse menos, então eu joguei isso daqui para baixo, e a minha passagem do regime transitório para o regime permanente, aqui devia ser mais ou menos nesse canto aqui, eu passei ela praticamente para cá, né? Então, olha só, meu sistema se acomodou muito mais rápido, praticamente não oscilou, respondeu bem mais rápido. Então, essa é a ação do nosso controlador PID. Agora, vamos lá. Aplicações disso. Olha que interessante. Rejeição a distúrbios. Primeiro, o que são distúrbios? Para depois a gente entender o que é rejeição. Distúrbio é tudo aquilo que afeta a resposta do meu sistema e que, em geral, a gente não consegue ter. Peraí, a gente não consegue ter o distúrbio? Isso, a gente não consegue ter um distúrbio. E, basicamente, o que é um distúrbio? É algo que afeta a resposta do meu sistema e que eu não tenho ação sobre ele. Exemplo, eu tenho o nosso controle de velocidade veicular. O que é o meu sistema? Eu quero mantê-lo a 110 km por hora. E o meu distúrbio, o que é? Subidas e descidas. A subida faz com que meu sistema desacelere, descidas faz com que o meu sistema acelere. Então, posso dizer que subidas e descidas são distúrbios. Outro tipo de distúrbio que a gente tem. Temos um sisteminha bastante interessante. Deixa eu ver se eu acho uma parte em branco aqui. Opa! Aqui tá muito bom.
distúrbio muito interessante, olhando desse lado, nessa parte matemática, é o seguinte: processo de laminação. Como que funciona o processo de laminação? Eu tenho um rolo aqui embaixo, tenho um rolo aqui em cima. Então, esse rolo, ele gira para cá, esse rolo, ele gira para cá, e, basicamente, o que eu faço é forçar um material pelo meio desse rolo, né? Formando, por exemplo, um perfil desejado. Dependendo da minha matriz, isso é o formato do rolo de cima e o formato do rolo de baixo. E eu forço isso, então, nessa direção. O que é o distúrbio nesse caso aqui? O distúrbio, eu posso contar que é basicamente o próprio material. O próprio material? Isso, pelo seguinte: à medida que eu forço materiais diferentes, esses rolos, eles vão tender, por causa da resistência que a gente tem em cada material à sua deformação, eles vão ter necessariamente forças de controle para conseguir deixar os rolos exatamente na mesma posição. E como que isso é feito? Pode ser feito, por exemplo, por cilindros pneumáticos. Como assim? Ó, eu posso fixar esse daqui no chão, por exemplo. Esse daqui, eu posso regular a sua altura através de um cilindro pneumático. Na verdade, um cilindro hidráulico, né? Então, eu ejeto óleo aqui, isso daqui empurra esse cilindro para baixo, e aí eu tenho o material passando aqui. Qual que é o problema disso? Se o material para, de certa forma, esse óleo aqui acaba sendo uma mola, né? Eu posso entender ele como se fosse uma mola. Então, materiais diferentes, mantendo essa pressão aqui constante, ele vai sair com uma espessura diferente. Por isso que o próprio material pode ser considerado como um distúrbio. E qual que é o meu objetivo? Manter a espessura sempre constante. Isso daqui é uma situação bacana para sistemas de controle. Ah, só laminação? Não. Pode ser formação de brita, né? Então eu posso querer uma brita mais fina ou mais grossa, porque na verdade aqui não seria essa formação de brita, na verdade seriam pedras entrando aqui nos meus rolos que vão esmagar essas pedras, formando pedras menores. Então, dada o espaçamento que eu tenho entre os rolos, eu vou ter tamanhos diferentes de britas. Né? Então, isso daí é o nosso distúrbio. Outros exemplos de distúrbio. Sistemas térmicos. A gente abre o forno, pronto, o calor saiu, e lá, a abertura do forno é um distúrbio. A abertura da porta da geladeira é um distúrbio. Né? Então, tudo isso é considerado como um distúrbio. Eu não tenho como evitá-lo. Inevitavelmente, quando eu dirigir, vai ter subidas e descidas. Se eu tenho um refrigerador em casa, inevitavelmente a sua porta será aberta de vez em quando. Né? E, inevitavelmente, de vez em quando eu vou trocar o meu material aqui. Né? Às vezes é um material mais rígido, menos rígido, mais maleável, menos maleável. Então, eu consigo manter sempre a espessura que eu estou querendo. Então, isso é um distúrbio. Aí vem a nossa questão principal. Rejeição a distúrbios. Uma vez entendido o que é distúrbio, o que é rejeição? Rejeição a distúrbios quer dizer que o meu sistema de controle está mantendo a referência a ser seguida, 110 km por hora. Meu carro está andando, vai pegar uma descida. Pegou uma descida, ele percebe que o meu carro está aumentando a velocidade, então ele tem que diminuir a velocidade do carro. Quando eu pego a subida, quer dizer, o distúrbio da subida, o meu sistema de controle tem que perceber que a velocidade está diminuindo, então ele precisa dar mais potência para o meu motor, fazendo
o meu carro acelerar e manter os 110 quilômetros por hora. Então, o meu sistema de controle PID é capaz de rejeitar distúrbios? Então, vamos lá. Vamos pegar um sistema simples. Antes disso, né, os nossos distúrbios, aonde podem acontecer? Ele pode acontecer nessa parte ou nessa parte aqui da minha planta. Então, seria um distúrbio de saída ou um distúrbio de entrada. E o grande problema que a gente tem é o que é um distúrbio de saída e qual a diferença do distúrbio de entrada? Matematicamente, nenhuma. Os dois vão agir da mesma forma no nosso sistema, os dois vão atrapalhar o nosso sistema, só é baseado no jeito que eu faço a modelagem. Por exemplo, a nossa suspensão, o que eu poderia dizer que é o distúrbio? É a própria via, é a lombada, é uma sarjeta, é um buraco, isso são distúrbios. E ele age basicamente na entrada do meu sistema. Então, na minha suspensão, talvez eu caracterizaria como distúrbio de entrada. E a nossa subida e a nossa descida. Eu talvez classificaria isso como um distúrbio de saída, porque ele age diretamente na velocidade, né? Diretamente na velocidade. Sem entrar em muitos detalhes sobre de onde que vem esse distúrbio, o importante é, independentemente se é de entrada ou de saída, o meu controlador PID resolve. Então, vamos dar uma olhada. Coloquei um distúrbio de saída. Nós vamos ter a nossa planta G. Aqui eu vou colocar um PID. Com os seguintes parâmetros. KP igual a 3, TD 0,1 e TI 0,5. Qual que é a nossa planta? 20 sobre S2 mais S mais 25. Então, né? E característica interessante, né? Frequência natural dessa planta, raiz de 25, já que isso daqui é unitário. E 2 vezes 5, 2 vezes 5 vezes o fator de amortecimento tem que ser igual a 1. Então, nosso fator de amortecimento é igual a 0,1. Né? E se eu mandar ele para 1, ele vai para 20 sobre 25, ele vai para 0,8. Então, por isso que eu coloquei um integral. Estou melhorando um pouco o seu amortecimento e quero dar um pouco mais de velocidade nele. E aí, como é que a gente vai fazer essa simulação? Essa simulação, aqui, ó, primeiro começando com a nossa malha fechada. Então, C de S é DGME, e o E é o R menos C, do jeito que está aqui. Né? Então, são essas duas equações. Vou substituir o E, este E, nesse E aqui, e aí o nosso sistema fica desse jeito aqui. Agora vem uma coisa chamada de sermos espertos. O que é rejeição a distúrbio? Significa ao pé da letra que o meu sistema controlado, quer dizer, CDS, se mantém sempre igual a R de S, que é a minha referência a ser seguida, independentemente de distúrbios no meu sistema. Essa definição é interessante, porque ela permite que nós a utilizemos para entender se o PID consegue eliminar distúrbios. Bom, começando. A nossa referência, quer dizer, C de S tem que ser igual a R de S, independente de D de S. Isso significa também que é independente de R de S. Porque R de S pode ser uma exponencial, esse daqui ele tem que acompanhar essa exponencial. Se isso daqui for entrada degrau unitário, esse daqui tem que ir para 1. Mas qual que é a entrada mais fácil? Degrau unitário? Não. Entrada 0.
Ué, mas vai facilitar a minha vida? Claro que vai. Entrada zero, isso daqui vai para zero. Quer dizer que isso daqui vai ser igual a zero para qualquer entrada D de S. A única coisa é que eu não posso aplicar a mesma filosofia, isso é, fazer o D de S igual a zero. E aí zera tudo. Claro, zero vai ser igual a zero. Então, eu vou usar uma outra entrada muito fácil para a gente. Degrau unitário. Vamos aplicar um degrau unitário em D de S. E qual que vai ser o objetivo? Verificar se C de S será igual a zero. Né? Isso facilitou a minha vida simplesmente porque eu joguei esse pedaço fora aqui. Então, C de S é 1 sobre 1 mais mg vezes o meu D de S, substituindo os nossos valores, 1 sobre 1 mais, olha o M de S, controlador PID, o G está aqui, e 1 sobre S. Peguei isso vezes isso, ó, isso vezes isso, subi os meus denominadores, essa parte de baixo veio para cima, 1 sobre S. Agora, verificando o nosso erro estacionário, que é o limite do tempo tendendo ao infinito de R menos C. Então, a diferença entre para onde eu mandei e para onde ele foi, aplicando isso em Laplace, é o SR de S menos C de S, com S tendendo para zero. Agora, eu sei que o R de S vale zero. Isso daqui é o meu C de S, que foi calculado aqui em cima. Esse daqui eu acho que é um jeito um pouquinho diferente do que foi feito anteriormente. Por isso que a gente vai usar várias vezes e várias formas disso daí. Passando para cá, então, fazendo agora, não se esqueçam desse S aqui, agora eu vou fazer o S igual a zero. Né? Esse cancela com esse, e aí, né, não importa o valor que der aqui, vamos ver se ele vai simplesmente dar zero, né, porque isso cancelou, então todo esse pedaço cancelou. Esse daqui foi cancelado com esse, então esse vai para zero, esse vai para zero. Aqui sobrou meio vezes 25, esse foi para zero, esse foi para zero. Aqui eu tenho 20 sobre 3, só que aqui eu tenho S. Como eu tenho S aqui, isso daqui foi para zero. Então, eu provei que para uma entrada de grau unitário, quer dizer, qualquer entrada aplicada, né, o meu sistema sempre ele foi ou vai para zero. Isso é interessante. Então, ele eliminou o nosso erro de regime estacionário. Para a gente dar uma olhada na nossa simulação, né? Para a gente dar uma olhada na nossa simulação, eu fiz esse sisteminha aqui no nosso Simulink. E o que acontece nesse meu sistema aqui? Eu tenho a referência a ser aplicada aqui. Engraçado, né? O Simulink ele usa diagrama de blocos. Isso é muito legal para a gente fazer as simulações, né? Então, eu tenho o erro do meu controlador, ele está aqui. Eu tenho a lei de controle, quer dizer, a resposta do meu sistema de controle. Eu tenho o meu distúrbio somando aqui. Eu tenho o meu controle proporcional aqui. Eu tenho aqui o meu integral, tenho o meu derivativo e tenho a soma de todo mundo para fazer isso. Espera aí, não estou entendendo esse sistema de controle aí. Né? Não estou entendendo o sistema de controle. Aonde que ele está? Que sistema de controle é esse? É o PID. Nova guia, não. Duplicar guia. Cadê o duplicar guia? Duplicar guia. Eu quero fazer assim. Vamos minimizar todo mundo aqui. Deixa eu minimizar todo mundo. Eu quero tirar essa daqui para fora. Isso. Onde é que está o nosso PID? É um lugar aqui, ó. Cadê o PID? Cadê o PID que eu vou colocar aqui? Tá aqui. Vamos reparar essa equação aqui, ó. Esta equação aqui. Vamos verificar se ela está
condizente com isso daqui. Beleza, sumiu. Mais para cima. Cadê? Ah, tá aqui. Pronto, agora eu vou dar uma minimizada. Vem para cá. Pronto. Agora tá aqui. Agora, vamos entender se isso daqui é realmente o meu controle PID. Olha só. Diagrama de blocos, ele possibilita que a gente faça isso também. KP multiplicando a soma. Vamos começar assim. 3 termos. 1, 2, 3. Então, KP está aqui. E aí eu tenho 1. Olha só o ramo direto aqui, ó. Somando. O controle integral, 1 sobre TIS. 1, o TI que vale 0,5 e o S. E esse daqui? Bom, não era para ser o TDS? Só que o TDS é uma função de transferência imprópria. Então, eu não consigo implementá-lo. A gente vai ter uma das partes que a gente vai ver no capítulo 6 é como que eu faço as implementações adequadas do sistema de controle. Porque eu já falei que projeto e o entendimento, o TDS funciona. Mas na hora da implementação, ele não funciona porque ele gera uma função de transferência imprópria. Função de transferência imprópria, olha só, S2 e S. É uma função imprópria. Então, não consigo implementá-lo na prática. Então, o que eu faço com o meu TDS? A gente transforma ele em... Isso eu já comentei lá em cima. TDS. Agora, eu também adiciono gama TDS mais 1. Então, esse gama, e o jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando um polo e um zero, porque aí ele mantém a ordem do numerador e denominador igual, e aí ele pode ser implementado na prática. E esse gama é em torno de 0,1 para deixá-lo bem longe do nosso zero, porque o nosso zero aqui está na origem, em S igual a zero. Esse daqui, o S, está posicionado em menos 1 sobre gama TDS. Então, o gama pequeno faz com que esse polo esteja bem longe do meu zero. Então, quem comanda o estilão da minha resposta vai ser o nosso zero. Por isso que ele é implementado desse jeito. Agora, no Simulink, vamos dar uma olhada a essas referências e o distúrbio. Está aqui. Eu vou abrir o bloco da referência. Ó, um duplo clique com o botão da esquerda aqui. Abriu. Step time, 0. Quer dizer, em 0, ele vai aplicar o step. Quer dizer que eu poderia colocar o step em qualquer lugar, qualquer valor? Sim, em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Valor inicial, 0. Valor final, 1. Também quer dizer que eu poderia fazer ele vir de menos 2 para 3 no instante que eu gostaria, lá no meio, no instante 5. Então, logo de cara, já aplica um step aqui. E esse distúrbio? O distúrbio também é uma entrada do estilo degrau, só que ele é aplicada exatamente em 6 segundos. E o seu valor, 1. E aí, eu observo o erro do controlador, a lei de controle e a resposta controlada. Rodando aqui. Já temos as nossas respostas aqui. Pronto, já temos as nossas respostas. Então, vamos dar uma olhada. Resposta controlada. Então, ó, ele oscilou um pouquinho, foi para 1. Estabilizou, parou de oscilar, só que exatamente em 6 segundos entra o distúrbio. Então, com o passar do tempo, o meu controlador PID elimina o distúrbio,
Olha só, a hora que entra o distúrbio é uma coisa rápida, ele passa de 0 para 1, assim, instantaneamente. Então, olha só, ele dá esse pico e aí o sistema de controle já começa a fazer a correção de tal forma que ele volte para 1. E aí, o nosso erro do controlador. Olha só, ele começa em 1, por causa do step. Meu sistema estava paradinho, eu apliquei uma entrada degrau unitário, então 1 menos 0 é igual a 1. Então, ele observou que tem um grande erro, o meu sistema de controle começa a agir, foi para 0. Aí, de repente, veio o distúrbio. Ele foi para -1, o sistema corrigiu e veio para cá. Está faltando só a lei de controle. Olha só a lei de controle. Né? Começou em um pouco mais de 30, caiu, veio para cá, estabilizou nesse ponto aqui, aí, de repente, ela viu de novo, veio para cá e se acomodou. Qual que é o problema dessa minha lei de controle? Se eu reparar, eu tenho 2 pontos que foram os pontos de aplicação, tanto da minha entrada quanto do meu distúrbio, eles são valores muito altos. Olha só, 30. Eu não sei se é capaz do meu sistema aguentar uma entrada tão grande ou produzir uma entrada tão grande. Isso a gente chama de restrição na lei de controle. Quer dizer, a resposta do controlador, muitas vezes, ela não pode ser tão grande assim. Tem jeito de minimizar isso? Claro que tem. Em alterações do nosso sistema do controlador PID. A gente vai trabalhar um item só disso daí, pessoal. Só disso daí, de tão importante que é. É a implementação prática disso. Uma coisa é o projeto. Projetei, KP, PD, TI, agora eu vou implementá-lo na prática. A gente acaba fazendo 2 coisas. Uma delas é essa daqui, ó. A outra ainda é uma surpresa para vocês, né? Mas é também bastante interessante aí. Então, essa daqui é uma das aplicações que a gente acaba fazendo, e tem mais uma outra, só que isso é uma história mais para frente aí. Bom, vimos então essa questão da rejeição a distúrbios, né? E olha só, se o meu sistema não tivesse controle, então a minha planta G, apliquei uma entrada de grau unitário, aonde? Aqui, só que sem o meu sistema de controle. Então, eu deveria retirar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, né? Eu teria que tirar tudo isso daqui, ó. Esse pedaço que é o meu sistema de controle, a minha realimentação. Então, eu aplico a minha referência diretamente na planta, e aqui eu já teria a entrada do meu distúrbio. Olha só como é que ela era, ó. Oscilou bastante. A hora que chegou aqui, recebeu esse degrau, oscilou de novo e estão oscilando. E olha só o meu sistema de controle aqui, ó. Bem melhor com o nosso sistema de controle. E aqui são aquelas figuras que eu mostrei para vocês, mas não foi mostrado tudo, foi só mostrado a nossa parte inicial, quer dizer, até 2,5 segundos ali. Uma coisa bastante interessante. Olha só. Aqui já está correlacionado com a parte de projeto, que é o seguinte. Meu PID, afinal de contas, eu falei que o meu proporcional, basicamente, ele mexe na frequência natural. O meu fator de amortecimento é afetado pelo TD, o erro de regime estacionário é o meu integral. E nós falamos que, basicamente, o que eu estou querendo fazer? Se eu quero mais velocidade, aumento a frequência natural. Se eu quero mais amortecimento, aumento o fator de amortecimento. Então, uma boa pergunta é: eu consigo escolher os polos que eu gostaria para o meu sistema de controle, utilizando um controlador PID? Essa é a pergunta.
será que eu consigo estabelecer exatamente quais são os polos que eu quero do meu sistema em malha fechada com um controlador PID? Essa é a nossa pergunta que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Exemplo 1. Este pode ser escolhido os polos. E eu vou contar por que pode ser escolhido os polos. Então, olha só. Supondo o sistema seguinte. G de S, 9 sobre S2 mais S mais 9 e H de S igual a 1. Então, nós temos o nosso famoso sisteminha de controle, MG realimentado por H. Então, a gente já viu qual que vai ser o G. Vamos colocar agora o nosso controlador PID. Né? Vamos colocar o nosso controlador PID. Só que aí é o seguinte, vamos aprender a contar as ordens do meu sistema. Isso é legal. Então, H de S. H de S é unitário. Se ele é unitário, ele não vai adicionar ordem nenhuma. Então, para dizer que ele não vai adicionar ordem nenhuma, eu vou colocar assim, ó, 0 sobre 0. Quer dizer, ele não vai adicionar ordem nenhuma. O meu G de S. O meu G de S, ele não tem zeros e ele tem 2 polos. Então, isso daqui, 0 sobre 2. E meu M de S? O meu M de S, 2 sobre 1. Isso é, ele adiciona 2 zeros e 1 polo. Agora, o meu sistema em malha fechada, como é que vai ficar? Esse mais esse daqui. Então, uma ordem, terceira ordem, esse não adiciona ordem nenhuma. Então, meu sistema final vai ser de terceira ordem. Ah, como é que a gente faz? Então, é só somar as ordens de MGH. Isso, é só somar as ordens de MGH. Por que isso daí? Porque, na verdade, essa minha malha fechada não é MG dividido por 1 mais MGH? É isso. E aí eu sei que esses denominadores aqui vão vir para cá e ele vai vir multiplicando para cá os meus denominadores. Então, se eu contar uma ordem mais 2, então são 3 e 0. Então, terceira ordem vai ser o meu sistema final. E aí, como que eu vou escolher os meus polos? Vamos escolher uns polos adequadamente. Por enquanto, a gente não tem muito como saber por que os meus polos vão ser colocados lá. Mas eu posso dizer o seguinte, eu quero que, como ele é terceira ordem, então terceira ordem é o produto de, por exemplo, um de segunda ordem com um de primeira ordem. Então, segunda ordem, primeira ordem. A primeira ordem está o S mais 1. Eu vou escolher uma constante de tempo 0,1. Porque 0,1 eu acho que ela responde relativamente rápido para o meu sistema, então tá bom. E o de segunda ordem? Bom, eu vou escolher uma frequência natural de 5 radianos por segundo e um fator de amortecimento 0,7. O fator de amortecimento 0,7, todo mundo gosta de tentar colocar ele. Simplesmente porque ele tem uma boa relação entre velocidade de resposta e oscilação do meu sistema. Ele tem uma boa relação. Se o meu fator de amortecimento começa a crescer demais, meu sistema começa a responder mais lentamente. E se o meu fator de amortecimento decai mais, ele começa a oscilar demais. Então, é uma boa relação ali. E aí, vamos fazer essa conta aqui. Pegando isso, substituindo os valores de 5, 0,7 e 0,1, chegamos nesse meu sistema aqui. E aí, pessoal, eu vou lembrar, malha fechada. MG1 mais MGH. Então, eu coloquei o meu G aqui, coloquei o meu G aqui, o H é unitário,
E aqui está o nosso controlador PID. Agora eu vou expandir todo mundo. Então, cuidado com essas contas novamente. Pego, multiplico, vou lá, divido e chego neste meu sisteminha aqui. Ah, então ficou fácil. Né? Ficou fácil agora. Se eu quero calcular quais são as constantes do meu controlador, para que ele tenha os meus polos desejados, fica fácil, né? Ó, TIS 3, né? Ah, o TI vale 1, TI vale 1, então 9kp é igual a 250. E aí, se eu tenho o TI e o KP, está faltando o TD. O TD é isso daqui é o S2, eu venho aqui igualo com o meu S2. Pronto, resolvido o meu sistema. Primeiro erro de prova. Vai errar. Se fizer isso que eu falei, vai errar. Por que que vai errar? Se eu pegar o valor de KP calculado aqui, o valor de TI calculado aqui, e jogar nesse meu termo aqui do meio, 9TI, 1 mais KP, será que ele vai ser igual a 95? Essa é a pergunta. A chance de ele ser igual talvez seja em 5% dos casos. Os outros 95%, a resposta é não. Então, como eu estou fazendo? Provavelmente eu estou fazendo algum erro. Claro que eu estou fazendo um erro. Porque eu tenho P e D. São 3 constantes. E quantas equações eu tenho aqui? Igualando todos os termos, eu tenho 4 equações. Então, eu quero 3 constantes com 4 equações. Eis o meu problema. Então, eu preciso fazer alguma coisa em ambas as equações para que essa alguma coisa seja compatível. E o que eu faço? Por exemplo, eu tenho que fazer um desses termos aqui, desta minha equação, ser igual a um dos termos desta minha equação aqui. Então, o jeito mais fácil é simplesmente o que eu fiz aqui, ó. Porque, afinal de contas, seria tal S vezes S2, teria o tal aqui. Só que eu vim dividindo todo mundo por tal. De tal forma que isso daqui ficou unitário. E eu preciso fazer o mesmo aqui. Então, quer dizer que eu vou dividir toda a minha função de transferência de malha fechada pelo meu TI. Ah, agora sim. Porque olha só, eu vou olhando aqui, olha o KP sozinho aqui. Calculei o KP, esse daqui eu calculo o TI, e aqui eu calculo o meu TD. Pronto, agora eu consigo fazer isso. Tá? Resolvendo, então, a gente tem o nosso sisteminha aqui, ó. Olha só o meu sistema controlado com o meu sistema sem controle. Tá? Ah, então quer dizer que é maravilhoso, é fácil fazer isso. Eis o problema. Toda vez que eu trabalho com um sistema que tem uma entrada e uma saída, o meu controlador PID é um excelente sistema de controle. Só que no controlador PID tem um pequeno problema. Eu não estou preocupado em estabelecer todos os polos do meu sistema em malha fechada. Eu só preciso tomar cuidado com os meus polos dominantes e torcer para os meus polos não dominantes caírem numa posição adequada para mim. Tá? Isso significa que nem sempre eu consigo, então, estabelecer quais são as constantes do meu controlador PID baseado nos polos que eu quero. Isso daí fica claro só pensando o seguinte: como eu tenho 3 constantes, o máximo que vai acontecer
é para um sistema de segunda ordem. Se o sistema for de segunda ordem, eu consigo. Se o sistema for de terceira ordem, eu não consigo. Se o sistema for de quarta ordem, quinta, sexta, sétima ordem, eu não consigo. E se o meu sistema ser controlado, é um sistema de primeira ordem, também não consigo. Porque aí, ou eu tenho mais equações do que incógnitas, ou ao contrário, eu tenho mais incógnitas do que equações. Então, o único jeito é a minha planta em malha aberta, isso é, G vezes H, tem que obrigatoriamente ser um sistema de segunda ordem. Se não for, eu não consigo estabelecer os polos que eu quero. Eu consigo colocar muito próximo do que eu quero, mas não exatamente. Isso daí é uma história lá para a disciplina futura, certo? Vocês vão ver esses métodos aí de projeto de sistemas de controle baseados nisso que a gente chama de realocação de polos. Né? De realocação de polos, vocês vão ver que a gente chega muito perto, mas não serão os polos que a gente queria. Tá? E um sistema, então, que eu não posso escolher os meus polos. Por exemplo, G de S, 9 sobre S2 mais S mais 9, H de S, 10 sobre S mais 10. Então, olha só, G vezes H é um sistema de terceira ordem. Terceira ordem com mais duas ordens, uma ordem estabelecida pelo M de S, então vai ser um sistema de malha fechada de quarta ordem. Quarta ordem, eu tenho 5 equações, porque é o S4, S3, S2, o S1 e o S0. Né? Eis o meu problema. Então, vamos dar uma olhada. Né? Só para demonstrar, montando o meu denominador desejado. Ó. S2, 2S2, mais ômega ao quadrado. Isso daqui é ao quadrado, porque eu sei que ele vai virar um sistema de quarta ordem. Então, estou escolhendo, por exemplo, esses parâmetros para ele. Isso daqui é ao quadrado, a gente chega nesse meu sistema de malha fechada. Então, esses são os coeficientes que eu gostaria de ter. Malha fechada do meu sistema de controle. O meu PID, o G vezes o meu H. Expandindo, simplificando, chegando num único numerador e num único denominador, expandindo todo mundo. Bom, como eu falei, né, eu tenho um jeitinho, pelo menos, de diminuir uma das equações, e tem que ser unitário aqui, por exemplo. Então, essa minha equação, eu vou dividir todo mundo por TI. Então, dividir por TI, tenho isso daqui. E aí, qual é o meu problema? KP sai daqui, TI sai daqui, TD sai daqui, e 11. Bom, 11 é 11. E esse lugar na minha malha fechada desejada antes era 10. Então, será que o 10 para 11 vai mudar muito os meus coeficientes? Vamos dar uma olhada no MATLAB. Né? Vamos dar uma olhada no nosso MATLAB. Então, eu vou definir um sistema, ó, P, por exemplo, esse sisteminha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aonde que está posicionado esses polos aqui. 10, 75, 250, 625. Então, está aqui o meu P. E aí eu vou usar o comando dump T. Aqui. Exatamente aonde eu queria todo mundo. Exatamente onde eu queria. Olha os fatores de amortecimento e olha só as nossas frequências naturais. Agora eu vou fazer o cálculo como se fosse 11 aqui. Variou um pouco?
variou. Ó, variou. E esse daqui também variou. Tá? Então, tem diferença. Tem. Então, significa que eu não consigo estabelecer se o meu sistema for, a malha aberta for de terceira ordem, de quarta ordem, de quinta ordem. Ah, mas deu relativamente próximo, talvez a simulação fique boa. Essa daí pode ser uma consequência chamada sorte. Né? A lei de Murphy é o contrário, que não vai tudo dar errado. Mas como foi muito pequeno aquele 11 e o outro 10 e 11, então pode ser que isso ajudou, mas poderia dar um sistema completamente esquisito para a gente. Né? Essa é que é a verdade. Então, posso sempre alocar? Não. Muito difícil na prática. Né? Então, a gente tem isso daqui, e aí a gente tem um pequeno problema. Pessoal, próxima aula, variações do controlador PID. E para deixar registrado aqui, né? Eu falei uma besteira para vocês, e eu vou corrigir a hora que eu fazer a nossa velha pergunta. Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje?